Espírito de Deus, sopra neste lugar esta manhã. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Nós já cantamos que o nosso alvo é Cristo. Nós já cantamos que nós sempre vamos nos alegrar no Senhor. Nós já pedimos para o Senhor nessa manhã que caia fogo do céu. Agora estamos cantando: ó Espírito de Deus, sopra neste lugar. Será que você pode dizer para o Senhor: Senhor, sopra em mim. Espírito Santo, sopra em mim nesta manhã. Que eu saia daqui, ó Pai querido, diferente. Que venha o vento impetuoso, assim como foi na vida dos discípulos. Que o vento impetuoso nesta manhã sopre sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que eles estavam sentados. Eles não estavam de joelhos. Eles não estavam em pé, mas estavam sentados. Eu não sei de que jeito você entrou aqui nessa manhã. Como é que está o teu coração? Se está sentado, prostrado ou em pé? Se está triste, angustiado? Ou se está aflito, ou ansioso? Mas nessa manhã há um vento impetuoso neste lugar, que está soprando pelos quatro cantos desse templo. Ora, canta, alabaço, subiando, alabaço. Que Ele é poderoso, meu querido, para soprar na sua vida nessa manhã. Vem, vento, Espírito de Deus. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecoste. Vem, põe de pé, Senhor, os ossos secos, ó Deus, que haja vida nessa manhã sobre nós, como em Pentecostes. Vem, só a igreja agora, diga: vento impetuoso, como em Pentecostes. Vento impetuoso, como em Pentecostes. Vento impetuoso, sopra sobre nós,
capítulo 2, versículo 2 até o versículo 3. Diz assim o texto bíblico. Vamos iniciar do versículo 1, que ele é interessante para dar um contexto naquilo que eu quero falar. Então, 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Vamos para a leitura de primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10. É uma continuação dessa orientação de Davi para Salomão. Versículo 9: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Amém? O tema que Deus colocou no meu coração, julgo ser muito importante, é conselhos que não devem ser esquecidos. Conselhos que não devem ser esquecidos. A minha orientação para vocês nessa manhã é que depois da mensagem você tenha acesso a esse esboço. Está aqui no notebook da igreja. Você pode muito bem pedir para os pastores tirar uma cópia para você. Reúna a família em casa, reúna os filhos em casa e meditem nos textos que nós estamos sugerindo. Se você está à frente de um GD, converse com os membros, compartilhe esse texto bíblico sobre esse tema, conselhos que não devem ser esquecidos. O texto bíblico que nós acabamos de ler, os dois textos que acabamos de ler, está falando do conselho que o grande rei Davi está fazendo ao seu filho Salomão. Uma observação: chegou o dia da morte de Davi, ele pressentia que a morte estava chegando. Então o que ele fez? Ele reuniu todos os prefeitos da sua comunidade, todos os súditos, todos os homens sábios, e convocou a nação para ouvi-lo. E quando todos estavam diante do grande rei Davi, ele pediu que o seu filho Salomão se aproximasse, quem sabe da frente da tribuna, um palco, um púlpito, mais ou menos como esse que eu estou aqui agora, e ele olha para o seu filho Salomão e dá a ele sábios conselhos. Esse conselho foi feito na presença de todos, não foi feito escondido no quarto, nem no corredor do palácio. O conselho de Davi para Salomão foi um conselho dado publicamente, que servia tanto para Salomão, como também servia para todo o povo que estava com ele. E por que Davi fez isso? E por que Davi se preocupou em dar sábios conselhos ao seu filho Salomão e por tabela a toda a nação? Porque Davi, ele não veio de uma linhagem real.
Vocês conhecem muito bem a família de Davi. É uma família humilde, criadores de ovelha. Seu pai Jessé era um colono, um sitiante da sua época. Mas agora Salomão já nasceu nas entranhas da vida real. Salomão estava já embriagado com as cortesias do palácio, com as oportunidades que a vida real dá. Ele é um príncipe. Salomão é um príncipe, e durante toda a sua parte infantil, toda a sua vida infantil, a sua puberdade, a sua parte jovem, ele presenciou as pessoas lhe tratando bem, abrindo portas, privilegiando ele em algumas áreas. Então Salomão não teve o privilégio de vir de baixo, de lutar por aquilo que ele precisava. Ao ponto que Davi desde pequeno, ele é um lutador. Quando você lê a história de Davi, e ele está se justificando diante do rei Saul para enfrentar o grande gigante filisteu, Davi diz o seguinte, que durante as suas jornadas de pastoreio, ele foi obrigado a enfrentar ursos, foi obrigado a enfrentar leões. Então é um garoto que nasceu nas entranhas da guerra, da luta, da dificuldade, como qualquer outro mortal. Já o seu filho Salomão não teve esse privilégio de fazer uma estrutura de suor, uma estrutura de garra, uma estrutura de pegada, de luta, de boa vontade, senão não consegue as coisas. E geralmente é assim. O filho muitas vezes não corresponde às expectativas do pai, porque o filho tem a oportunidade de receber as coisas de mão beijada. Não é assim que a gente fala? O filho não luta por aquilo que o pai lutou. Claro, em cada época, em cada temporada, os desafios são outros, não há dúvida. Mas aquela dificuldade que o ancião teve, que o patriarca teve, que os avós pagaram tão caro para ter, geralmente os filhos e os netos não vão mais precisar passar por esses horrores dos primeiros passos, de serem desbravadores, de serem andarilhos em terras estranhas. Davi então se preocupou antes de morrer para passar conselhos para a vida de Salomão, que fizesse toda a diferença na vida do rapaz. Ele chama o rapaz em público porque ele quer impactar o rapaz com sábios conselhos. Todos estão esperando que o rei fale coisas extraordinárias diante do povo e diante de Salomão. Eu fico pensando que quando o rei chegou fraco, apoiado ali, quem sabe, pelos seus servos, andando com dificuldade, microfone saía da boca, não conseguia segurar o microfone, não é? Datashow não estava funcionando muito bem naquele dia, por causa das grandes chuvas que caíram em Israel, estava muito seco, falta d'água, mas choveu copiosamente, então não havia de Datashow, então o povo estava atento às palavras do rei Salomão, do rei Davi. E todos esperavam que Davi falasse o seguinte: olha, Salomão, cuide das terras do teu pai. Era esse o pensamento do povo. Quem sabe muitos que estavam ali pensavam o seguinte: olha, Salomão, eu tenho tesouros, e esse tesouro, a chave desse tesouro onde ele está guardado, eu vou deixar nas tuas mãos, para que você possa ser um bom administrador, um diretor financeiro de tudo aquilo que eu conseguir. Todos esperavam que Davi falasse assim para Salomão: meu filho Salomão, eu tive muitas mulheres, eu tive muitos escravos, e a partir de agora são teus. Você deve agora cuidar dessa prole toda, desse povo todo que me serviu ao longo do meu reinado. Todos que estavam ali provavelmente pensavam que Davi ia falar com Salomão: Salomão, meu filho, não esqueça dos animais que o teu pai tem, não esqueça dos cavalos, dos bois, das cabras, das ovelhas, dos jumentos, dos camelos que eu tenho. Essa tropa toda precisa ser guardada, protegida, alimentada. Você é a pessoa mais importante para fazer isso. Quem sabe esperavam que Davi dissesse: cuide bem da tua aparência,
Salomão, cuide bem do teu andar, cuidado com os acordos entre nações. Você a partir de agora será um estadista. Tenha o cuidado de ser um grande governante, que o teu nome possa ser próspero, abra portas para você, que o reinado em Israel seja um exemplo para os outros reinos vizinhos de Israel. Todos esperavam que Davi desse esse tipo de conselho para Salomão, mas ficou todo mundo de boca aberta com o conselho que Davi trouxe para Salomão, quem sabe naquela manhã ou naquela tarde dessa grande reunião. Quais foram os conselhos que Davi julgou ser necessário, que serviriam de guia, de marcas na estrada para o grande rei Salomão? Quais os conselhos que Davi, raciocinando, pensou e disse o seguinte: esses conselhos são maiores do que terra, são maiores do que joias, são maiores do que escravos. Esses conselhos que está vindo no meu coração, eles de fato vão fazer do meu filho um homem vitorioso. Então o que ele faz? Ele passa então a relatar os seus conselhos. E eu quero então compartilhar com vocês os conselhos de Davi para o rei Salomão. Primeiro conselho, um conselho extraordinário, está lá no versículo 2. Primeiro conselho que Davi dá ao grande rei Salomão, e por que não dizer a nós nessa manhã: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Quero perguntar à igreja: qual é o caminho de todos os mortais? Qual é o caminho de todos os mortais? A morte. Davi está dizendo para Salomão que ele deveria saber que ele também, Salomão, um dia morreria. Davi está dizendo para Salomão que nada, absolutamente nada, impedirá a presença da morte na vida de Salomão. Davi está dizendo para Salomão que a única coisa certa nessa vida é a morte. Sim ou não? Davi está compartilhando com Salomão diante do povo e dizendo o seguinte: meu filho, não há reinado, não há soberania humana, não há tesouro humano que possa impedir você, meu filho Salomão, de morrer. Davi está dizendo para Salomão que é preciso pensar na morte. A nossa cultura não tem esse costume, não é isso mesmo? Se não for muito crente, na hora que está falando no morte, o que faz? Sim ou não? E uns gostam de usar a palavra isola. Pode tentar isolar, não vai conseguir. Olha, isso é impactante porque é a primeira coisa que sai do coração do grande rei Davi. De tudo que Davi fez, Edivaldo, de tudo que Davi presenciou, o Deus que interviu na vida dele, a grande queda do gigante filisteu, que ele teve a oportunidade de ser a pessoa mais importante daquela história, não foi capaz de tirar da mente de Davi que os homens precisam se preocupar com a morte. Olhe para mim nessa manhã: você vai morrer. Você vai morrer. Com oração e tudo. Com Bíblia na mão. E é até bom morrer com a Bíblia na mão, viu? Davi está dizendo para Salomão: meu filho, se você pensar na morte, se a morte for algo que você conta com ela, e não ver a morte como um inimigo, não vê a morte como algo ruim que vai acontecer na sua vida, então você vai viver a vida intensamente. Você vai valorizar a vida que tem. Você vai qualificar a sua vida, porque ela tem um fim que se desemboca na morte. Você está preparado para morrer?
Chama lá teus filhos. Sabe por que há muitas pessoas arrogantes no nosso meio? Porque eles acreditam que não vão morrer mais. Eles se cercam de luxo, eles se cercam de proteção humana e material, eles se cercam de vaidade e eles acham que não vão morrer. Não! Para que os nossos filhos, para que os nossos descendentes sejam pessoas mais humildes, sejam pessoas mais caseiras, mais família, para que os nossos descendentes sejam pessoas mais acessíveis, é necessário pensar na morte, porque é a única coisa certa nessa vida. Sim ou não? Quantos anos tem a criança mais nova que está me ouvindo nessa manhã? Tem alguma criança recém-nascida aí? Tem alguma criança recém-nascida? Quantos meses ela tem? 5 meses. Daqui a 90 anos e 5 meses, daqui a 90 anos e 5 meses, nem essa criança estará viva. Todos nós morreremos. Já parou para pensar nisso? Você vai estar pó. Você vai virar cinza. Os tatu vão lá querer comer você. A formiga. Os micróbios. Eles vão invadir teu corpo. E daqui a 90 anos e 5 meses, vamos arredondar, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Que loucura! E atenção, é bem capaz que nem de você eles vão lembrar mais. Porque você já ficou há 100 anos atrás. É fácil pensar assim. Quem foi o seu tataravô? Qual o nome do seu tataravô? Alguém sabe, por favor, levanta a mão. Se alguém sabe o nome do seu tataravô, por favor, levante a mão. Tataravô? Não é bisavô, é antes do bisa. Alguém sabe? Então, naquele dia, daqui a 100 anos, Luciano, um outro homem chamado Wilson Guimarães vai estar pregando aqui dizendo: vocês se lembram da geração de 2014? Há 100 anos atrás, todo mundo dizendo: não, existiu, foi. Com isso, sabendo que a morte é a única coisa certa na nossa vida, vivamos a vida mais prazerosa. Amém? Viva mais a vida, esteja mais em família, sinta mais o chão, pise na grama, corra na chuva. O que vocês acham disso? Brinca com o cachorro, dá um banho naquele cachorro pulguento, por favor. Cuida do cachorro pulguento. Vai lá arrumar aquela horta que só tem mato. Só tem aquela flor que você comprou, não foi, tadinha, ela precisa de umas gotas d'água, viu? Vai lá, ajuda aquela flor lá, não é? Viva mais a vida, saia de férias, descanse mais, dorme mais se puder. O que vocês acham disso? Porque a vida é passageira. A vida é passageira, e é isso que Salomão está falando, Davi está falando para Salomão: meu filho, tudo isso que você está vendo no palácio, e o povo que está diante de ti, não, você não vai ter isso. A única coisa certa no teu ministério, Salomão, é a morte. Isso é um impacto, não é? Nossos filhos, através da ciência de hoje e da tecnologia, traz uma informação ao coração dele o seguinte: nós somos Highlander. Sim ou não? As nossas crianças já estão aprendendo desde cedo que elas não vão morrer. Todo o aparato tecnológico produz uma vida jovial e longa. Essa é a informação que o mundo está trazendo para os nossos filhos. Contudo, os nossos filhos, quando pensam que jamais morrerão, passam por cima de tudo e de todos. Homens e mulheres sem sentimentos, sem fraternidade no coração, porque são eternos. São eternos, ninguém vai poder derrubá-los, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está nos dizendo que
Todos morrerão um dia. Todos. Esse é o primeiro conselho do rei Davi para o seu filho Salomão. Foi um impacto ou não foi? Todo mundo pensava que ele ia falar de tesouro, de animais, de tropa, de rebanho. E ele começa falando de morte. Eu vou, meu filho. Você que me tem como o teu grande amigo, eu vou morrer. E se eu vou morrer, você também vai morrer. Não esqueça disso. Esse foi o primeiro conselho de Davi para Salomão. Há o segundo conselho de Davi para Salomão, ainda no versículo 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Esforça-te. Esforça-te. Algumas traduções diz coragem. Olha, Davi está falando para Salomão: não se deixe vencer pela preguiça e pela vida fácil. Coragem, ser forte, esforça-te. Davi está dizendo que as coisas nessa vida só se consegue com muito esforço. Tudo nessa vida, Davi está falando para Salomão, só se consegue com muito esforço. O preguiçoso não consegue nada nessa vida. A Bíblia sempre está chamando a atenção do homem para não ser preguiçoso. E busca um animalzinho tão pequeno para dar um exemplo, né? Vai aprender com as formigas, preguiçoso. Obras, quando são feitas sem esforço, nós não damos valor nenhum. Obras que são feitas com lágrimas e suor, elas não somente nos trazem satisfação, como também permanecem. Olha, o mundo empresarial constantemente está mostrando isso, que os patriarcas que montaram empresas e negócio, eles morreram no negócio, mas os tataranetos, muitas vezes, o que eles fazem com o patrimônio? Qual é a palavra que nós usamos? Detona. E sabe por que os tataranetos detonam a empresa dos antepassados? Porque os antepassados construíram empresa com muito suor e esforço, e os tataranetos receberam de bandeja. Escreva no teu coração: tudo aquilo que se consegue sem lágrima, sem suor e esforço, a pessoa não dá valor. Olha a preocupação de Davi para Salomão. Davi quer que Salomão se atente, que não seja um homem encostado nas paredes, nem encostado nas pessoas. Está pedindo para o rapaz acordar para a vida. Está dizendo para Salomão que tudo que ele conseguiu, se Salomão for um preguiçoso, ele vai perder tudo. Porque a preguiça chama a falência. Toda preguiça arrasta a falência junto. Davi está dizendo para Salomão que o vento vai soprar na vida de Salomão. Eu quero dizer para vocês nessa manhã que a vida vai soprar sobre vocês. E Jesus sabia que o vento sopra. Então sabe o que ele fez? Ele trouxe uma parábola. Ele disse o seguinte: uns fazem a casa onde? Na rocha. E outros fazem a casa onde? Na areia. Aí sopra-se os ventos, vem as chuvas, as águas. Aquele que fez sua casa na rocha, o que acontece com a casa? Permanece. E aquele que fez a casa na areia? Derruba, desaba. Agora vocês podem imaginar essa parábola na prática? 2 homens precisavam construir uma casa. Aí um dos homens começou: aqui não, aqui só tem areia. Opa, opa, tem uma rocha aqui. Gente, vem aqui, tem uma rocha, vamos limpar. Ele limpa tudo, tem uma rocha. Vamos tirar a camisa, dá a picareta,
Vamos fazer as bases. Vocês podem imaginar, naquela época, fazer base em rocha. Vocês assistem filme de Discovery aí, alguma coisa, tem essas reportagens, não tem? De construções antigas. Eles faziam no muque, dia e noite cavando na rocha. Por que esse homem cavou na rocha? Porque ele sabia a força do vento. Ele sabia a bravura das águas. Mas tinha um outro homem que da mesma forma saiu como esse homem que estava construindo sua casa na rocha. E ele também saiu. Opa, aqui é rocha, dá muito trabalho. Não, aqui tem rocha, dá muito trabalho. Não. Opa, aqui só tem areia, isso é fácil, até com a mão a gente tira. Não é? E ele vai lá e com uma facilidade muito grande, ele abre um grande buraco, e em cima desse buraco ele coloca toda a sua casa. Aí vem o vento, tremeu as bases da casa. O que aconteceu com a casa construída na areia? Só constrói na areia os preguiçosos. Não busque o caminho mais curto para o sucesso. Não faça isso. Geralmente os caminhos mais curtos para o sucesso são aqueles que mais trabalho nos dá. Olha que interessante que Davi está falando para Salomão: esforça-te, meu filho, não seja preguiçoso, construa teu reino na rocha. Você vai trabalhar, vai suar, vai molhar a camisa, vai transpirar, mas acontece o seguinte: quando o vento bater, quando o vento assoprar, quando as águas caírem, tudo que você fez vai permanecer, porque foram construídos sob um patamar de rocha. O que vocês acham disso? É interessante? Então vai meu conselho para você, e você já passou por isso, Quem quer ter alguma coisa nessa vida, tem que... Eu vou começar aqui, viu? Vou repetir. Quem quer ter alguma coisa nessa vida, tem que... A palavra está com vocês. Quem quer ter alguma coisa nessa vida, tem que... traduza isso em miúdos. Esse negócio de esforçar, eu já falei. Vamos devagar. Vamos traduzir isso em miúdos, William. Vamos lá. Quem quer ter alguma coisa nessa vida, tem que... Não, vamos traduzir isso, gente. Isso aí eu já falei, eu já preguei isso aí. Quem quer ter alguma coisa nessa vida tem que... Opa! Uma alma se salvou lá, Primeiro, quem quer ter alguma coisa nessa vida tem que levantar cedo. Em outras palavras, quem quer ter alguma coisa nessa vida, o sono é... Quem dorme muito não produz. Quem quer ter alguma coisa nessa vida tem que dormir? Sim ou não? Quem quer ter alguma coisa nessa vida tem que... A palavra está com vocês. Nós falamos dormir pouco, levantar cedo. O que mais? Posso dizer algo para vocês? Quem quer ter alguma coisa nessa vida tem que comer mortandela. Mortandela. Não é mortandela, é mortadela, não? Não é isso? Quem quer ter alguma coisa nessa vida tem que aprender a comer sanduíche. Quem quer começar pela picanha não vai prosperar. É preciso se esforçar. É preciso economizar, comer sanduíche. Ovo frito. Não tem jeito de escapar daquilo, gente. É ovo frito de manhã, de tarde e à noite. De madrugada quando acorda também. Olha, quem quer ter alguma coisa nessa vida, eu escrevi aqui, tem que aprender a usar reciclável. Entendeu? Sapato dos outros. Calça dos outros. Você quer ver uma coisa? Vocês estão dando risada? Quantas pessoas aqui já vestiram assim? Levante a mão. Olha só, quantos vitoriosos aqui, né? Sapato dos outros, calça dos outros, camisa dos outros, não é? Olha o que Davi está falando para Salomão. Meu filho, se você quer
reinar, se você quer produzir alguma coisa nessa vida, você tem que sair e trabalhar e molhar a camisa e transpirar e chorar e se esforçar, senão você não vai conseguir nada. Se você espera que anjo vai descer do céu para fazer tudo para você, Salomão, você já é um homem falido. O que vocês acham desse conselho? Bom? Agora Davi dá um outro conselho para Salomão. Ele falou que todos morrem. Ele pediu que Salomão se esforçasse, não fosse preguiçoso. Mas há uma terceira coisa aqui, extraordinária, no final do versículo 2. Acharam já? No final do versículo 2. Como que é? Ser homem. Mas ele não era homem, macho do sexo masculino? Não era sobre a sexualidade de Salomão que Davi se referia. Quando Davi fala para Salomão ser homem, Davi está dizendo o seguinte: cuide da sua honra, trabalhe no seu caráter. Porque honra e caráter é coisa pública. Sabia disso? Honra e caráter é coisa que não se pode guardar e proteger. Isso é público. Davi está dizendo para Salomão: se você manchar tua honra, meu filho, se o teu caráter for péssimo, você não vai reinar em Israel. Porque um povo, eu estou agora, minhas elucubrações, porque um povo suporta um rei pobre, o povo suporta um rei doente, sim ou não? O povo suporta um rei que fala alto, o povo suporta um rei que tem uma administração problemática, mas o povo não suporta um rei que rouba. O povo não suporta ladrão no governo. Quando o caráter é problemático, o ministério acaba. É isso que Davi está falando para Salomão: cuide do teu caráter, meu filho. E o que é caráter? Caráter é aquela posição verdadeira e de justiça que fazemos e temos, mesmo quando nós estamos sozinhos. É aquela ética que nós temos, mesmo quando ninguém está nos olhando, nós temos a ética, há um caráter dentro daquele corpo, dentro daquela mente. Davi está chamando a atenção de Salomão: meu filho, cuide do teu caráter, cuide da tua honra. Por que ele está dizendo isso? Porque é o seguinte: a palavra, depois de proferida, ela precisa ser cumprida. Davi está dizendo: cuide no que você fala. Um rei tem que se expressar muito, um rei tem que falar muito. E se eu não guardar o meu coração, o que faz a boca? Eu vou repetir: se eu não guardar meu coração, o que faz a boca? A boca fala. A boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Um momento ou outro, o que está dentro do teu coração, seja de um homem íntegro ou de um homem profano, isso virá à tona com certeza. Mais tempo ou menos tempo, o que você é no teu interior, um dia sai pela boca. Pelas obras, pelas atitudes, não tem como esconder caráter. Um dia ele se apresenta publicamente, e nesse dia, em que teu caráter vai ser colocado à prova, a casa cai. Cuide do teu caráter, cuide da tua honra. Um homem de caráter, um homem de honra não transfere a culpa, é um homem humilde.
Está dizendo para Salomão: não transfira os erros do teu governo para os seus súditos. Assuma os teus erros. Seja um homem de caráter. Não diga que foi a esposa que te fez errar. Não diga que foi teu filho que te tirou do sério. Seja um homem de caráter. Bata no peito e diga: eu errei. Eu não soube criar. Eu não me preparei para isso. Eu achei que isso não tinha valor nenhum. Um homem de caráter não transfere a culpa. Ele é humilde e assume aquilo que faz. Davi está falando com Salomão: cuide do seu nome. Porque caráter e honra tem a ver com o nome de Salomão. E o nome Salomão, e o nome Wilson, e o nome William, o nome Marcelo, o nome Luciano, o nome de vocês, abre portas ou fecha. O teu maior tesouro, o teu patrimônio, na verdade, é o teu nome. Eu estava uma vez numa empresa, pastor Eduardo, e o empresário me chamou e me mostrou algo interessante. Ele disse assim: olha, pastor Wilson, dá uma olhadinha nisso aqui. Aí eu peguei o currículo do homem que queria trabalhar naquela empresa, um funcionário que queria trabalhar naquela empresa, e eu olhei. O rapaz era doutor em várias áreas de economia, mercado internacional, política internacional. O homem tinha um currículo impecável. E sabe o que o empresário fez na minha frente com o currículo do rapaz? Ele pegou o currículo e fez assim, ó: mas esse não serve para a minha empresa porque é um ladrão. O que abre portas para o trabalho, o que abre portas para as pessoas te cumprimentar na rua, o que faz com que as crianças corram para você, não é a tua sapiência, não é o teu conhecimento adquirido, não são os teus diplomas na parede, mas o teu nome. As pessoas se empregam por causa do teu nome. O teu nome é a base de todo o teu estudo. Tudo que você conseguiu nessa vida depende do teu nome. Portanto, Salomão, cuide do teu nome. Bate assim no peito. Diga seu nome. Diga assim: Wilson, você cuida do teu nome. Wilson, cuida do teu nome. Porque o nosso patrimônio é o nosso nome. Um homem que quer ser um homem de caráter, honrado e respeitado por todos, precisa ser seletivo nas amizades que tem. Provavelmente Davi está falando para Salomão: para você ter honra, meu filho, para você ser reconhecido no palácio, você precisa saber quem você coloca para andar do teu lado. Que tipo de sócio está do teu lado? Que tipo de vizinho está do teu lado? As pessoas que estão do teu lado, elas podem te elevar ou te empurrar para o buraco, sim ou não? E há dois tipos de amigos na nossa vida. Dois tipos de amigos. E que eu preciso ser muito cabeça, muito homem de Deus, para saber entender quando é hora de cortar a amizade. Primeiro tipo de amigo é o amigo abelha. Amigo abelha, ele chega perto de você e faz assim, ó. Não é assim? Esse é o amigo abelha. Ela fica dançando em volta de você, não é? Finge que toca em você, não toca. Não é assim que as abelhas fazem? Elas ficam dançando na nossa cabeça. Finge que vem e não vem. Elas ficam sempre... Não é? Agora também tem um amigo pernilongo. E como que é a dança do pernilongo? Você está dormindo tranquilo, em berço esplêndido, e fica assim... O amigo pernilongo tira você do sério. O amigo pernilongo fica ali
bagunçando a tua mente, ele fica buzinando nos teus ouvidos. Faça isso, vai contra, quebra tudo. Leva um pedaço de lápis para casa. Todo mundo aqui tem lápis, porque você não pode levar? Essa borracha sobrou, leva para casa. Esse pedacinho esse clipezinho aqui, ninguém vai sentir falta. O amigo pernilongo fica... Não é assim? Quanto você depositou no banco? R$500,50. Mas sobrou, a moça registrou 550, mas você não deu os 50. Vai para casa com ele, aqui tem tanto dinheiro. Amigo pernilongo é assim. Amigo abelha é interessante. Amigo abelha, ele vai para os campos buscar néctar, não é assim? Amigo abelha vai para as flores, trazer o néctar das flores, para fazer o mel, para que você possa tomar. E da onde sai o amigo pernilongo? Da onde sai o amigo pernilongo? Qual é o lugar de origem do amigo pernilongo? Da onde? Do gueto, do bueiro. O amigo pernilongo, ele sai da lata de lixo. O amigo pernilongo vem do pneu cheio de água, cheio de ovos. O amigo pernilongo tem um conteúdo maligno. Não há nada de bom no amigo pernilongo. Você sabia disso? Não tem amizade com o amigo pernilongo, porque uma cisterna, uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou ela é boa, ou ela é ruim. Ninguém consegue tirar bons tesouros de um coração apodrecido. Cuidado com os amigos pernilongos. Como que é o amigo abelha? Amigo abelha, depois de morto, o que ele deixa para você? Mel. Não é assim? Amigo abelha te deixa mel, energia, doçura. O amigo abelha, ele prepara o caminho para que você possa andar sozinho e se desenvolver. E o amigo pernilongo? E o amigo pernilongo? Bom, o pernilongo é mais fácil de matar do que a abelha, sim ou não? Concorda comigo? É só dar um tapa no pernilongo, não é? Você pode estar dizendo o seguinte: eu vou chegar amanhã na empresa e eu vou bater no pernilongo. Olha, você pode até matar o pernilongo lá na parede, mas o sangue que suja a parede é teu, hein? Olha para mim, amigo pernilongo não morre sozinho, ele leva você junto. Por isso, cuide do teu caráter. Selecione os teus amigos. Selecione os teus amigos. Cuide no que você fala. É isso que Davi está falando para Salomão. Cuide, meu filho, da tua honra. Preserve o teu nome, porque é isso que vai fazer com que o teu reino seja próspero. Outra informação extraordinária a respeito de Davi para com Salomão. Vamos lá em 1 Crônicas. Capítulo 28. Primeiro Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Grifem aí. A orientação de Davi para Salomão é que Salomão conheça o Deus de Davi. A informação é o seguinte: tenha a sua própria experiência com Deus. Davi está falando: eu não posso passar para você todo o conhecimento de Deus que eu tenho. Você precisa cavar e mergulhar em Deus para aprender mais de Deus. Um pai, mesmo sendo um rei, segundo o coração de Deus, não tem condições de salvar. A orientação de Davi para nós pais, para nós amigos é: leve as pessoas a terem uma experiência pessoal com Deus, com Cristo. Olha, culto não traz experiência pessoal com Cristo.
Bíblia não traz experiência pessoal com Cristo. É preciso que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se a pessoa não nascer de novo, não tiver a sua própria experiência com Cristo, nada que você vá fazer a ela vai acrescentar algo na sua vida espiritual. O máximo que nós vamos conseguir é fazer dela uma pessoa religiosamente correta, mas ela não é salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vê o que Davi está falando para Salomão. Você ouviu falar a respeito do seu Deus? Então coloque em prática a tua fé e mergulhe no Deus do teu pai. Conheça o Deus do teu pai. Me chama a atenção nesse texto bíblico aqui, o que Jó trouxe e falou para sua mulher, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu pergunto a vocês: há uma diferença de pessoas que ouviu falar de Deus e de pessoas que tiveram uma experiência com Deus? Há diferença? Há diferença, e eu vou dizer por quê. Porque ninguém que não teve uma experiência genuína da cruz, que não se converteu dos seus maus caminhos, não pode responder como respondeu Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Quem não teve uma experiência genuína com a cruz de Cristo, ele fica questionando: por que eu fiquei doente? Por que eu perdi o emprego? Por que não me dão oportunidade? Por que não estão do meu lado? Por que eu estou sozinho? Um homem que não se converteu não tem Jesus como seu único e bastante Salvador. Eu gosto da palavra bastante mais do que a palavra suficiente, porque dá a ideia de transbordar. Eu preciso deixar Jesus transbordar na minha vida. Amém, igreja? Olha o que Davi está falando para Salomão: meu filho, tenha a sua própria experiência com Deus do teu pai. Em outras palavras, não se acomode, Salomão, em rituais, em cultos ritualistas. Mergulhe-se em teu Deus para que você possa ter uma vida feliz. Outra informação que Davi traz para Salomão, ainda no versículo 9. Ele disse: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Em outras palavras, não perca, Salomão, a intimidade com seu Deus, mas sirva-o espontaneamente. Olhe para mim. Davi está dizendo para Salomão: não vá empurrado para o templo, vá feliz da vida. Davi está dizendo para Salomão mais ou menos assim: se você não servir a Deus voluntariamente, se você, Salomão, não servir a Deus voluntariamente, com um coração agradecido e feliz, teus filhos vão para a igreja arrastados, teus servos vão para o templo arrastados, o teu povo vai se arrastar e não vai ter a sua própria experiência com Deus. Tudo depende de você, meu filho, ser um homem de coração voluntário, de um coração aberto para as coisas de Deus. Salomão deveria saber que no reino de Deus ele era um simples servo. E um servo precisa servir o seu Senhor voluntariamente. No reino de Deus, Salomão não teria um reino. Lá no reino de Deus, Salomão seria mais um servo entre os que servem ao Senhor. Davi está dizendo: meu filho, o seu negócio é Deus. Davi está dizendo: fuja do ritualismo e tenha um relacionamento estreito com o teu Deus. Davi chama atenção para Salomão dos hinos que foram confeccionados sobre servir ao Senhor espontaneamente. Alguém pode ler para nós o Salmo 84, versículo 3 e 10?
como